Eu vou chamar então meu colega Murilo Fagundes, que também traz novidades aí diretamente do Palácio do Planalto sobre a repercussão, né, desse tema, como também de outros temas. Murilo, primeiramente, muito obrigada aí pela sua participação. Então, esse foi um tema que acabou repercutindo e também ainda hoje, né? Exatamente, Sônia. Uma ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. Sempre um prazer participar aqui do SBT News. Veja, Suane, a ministra Gleisi Hoffmann, ministra da Articulação Política do governo Lula, comentou sobre essa fala do presidente Lula, essa fala com um tom machista, em que ele então associa, diz que Gleisi Hoffmann é uma mulher bonita, que agora faz essa articulação política com os integrantes do Congresso. Ela seguiu o mesmo tom, tanto num tweet que ela publicou nas redes sociais, quanto nessa entrevista a jornalistas. Gleisi Hoffmann disse que essas críticas ao presidente Lula são oportunistas e que gestos valem mais do que palavras. Em resumo, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gleisi Hoffmann disse que os atos, as ações, valem mais do que palavras e que Lula tem tido aí ações de afirmação das mulheres dentro do governo e das posições de poder. Citou, por exemplo, as indicações femininas de Lula em seus governos. Gleisi Hoffmann disse que Lula foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República. Ela também falou, citou e lembrou a indicação do Superior Tribunal Militar nesta semana, em que temos a primeira mulher presidente da Corte, e outras citações então feitas por Gleisi Hoffmann. Além disso, Gleisi Hoffmann usou as críticas que têm sido feitas a Lula para criticar os bolsonaristas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que eles sim, os opositores a Lula, é que não dão espaço às mulheres e que fazem então esse tipo de comentário. Então, essas falas de Gleisi Hoffmann foram feitas logo depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui em Brasília. Vamos lembrar, Suane, quem está acompanhando aqui o SBT News, que Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad são desafetos. Os dois já tiveram diversas divergências políticas sobre a pauta econômica e este é o primeiro encontro dos dois. Haddad e Gleisi Hoffmann, então, estiveram juntos no Ministério da Fazenda e houve alguns anúncios importantes. Gleisi Hoffmann, por exemplo, afirmou que o governo vai enviar na próxima semana o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A ministra também listou outras prioridades com Fernando Haddad, entre elas a mudança na aposentadoria dos militares e a medida provisória sobre o crédito consignado privado. A gente lembra, Suane, e quem nos acompanha, que o governo listou uma série de medidas como prioridades, mas é aquela história, quando há muitas prioridades, nós não temos, então, um foco, um objetivo central. Inclusive, essa é uma crítica que tem sido feita por integrantes dos líderes do Centrão. Então, inclusive, alguns deles que falaram conosco aqui no Palácio do Planalto, na posse de Gleisi Hoffmann, disseram: olha, um dos pontos centrais que o governo tende a atacar é justamente essa quantidade excessiva de prioridades. Então, esse é um dos pontos aí que Gleisi Hoffmann tem de ficar atenta neste primeiro momento enquanto ministra das Relações Institucionais. Sem dúvida, né, Murilo? Foram uma lista aí, né, de mais de 20 projetos, foram cerca de 25 projetos que foram listados ali só pela equipe econômica, né, como prioridades aí para esses próximos 2 anos, sendo que a gente sabe que no ano que vem tem eleições, então a gente vai ter uma limitação de tempo também em 2026 para poder aprovar esses projetos. Já estamos aí em meados, né, do mês de março, e ainda tratando sobre a questão do orçamento que deveria ter sido resolvida no final do ano passado. E aí, entrando também um pouco nessa questão da política, a gente teve uma nova medida hoje por parte do presidente Donald Trump, que foi nesta quinta-feira, de colocar uma tarifa de 200%, é isso mesmo, 200% sobre todos os vinhos e outros produtos alcoólicos que saíssem da União Europeia se o bloco não removesse uma tarifa de 50% sobre o uísque americano. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente também teve ontem, né, um posicionamento do presidente Lula sobre essa questão das tarifas ao aço e ao alumínio brasileiro que entraram em vigor ontem, 25%, né, dessa tarifa que foi não só ao Brasil, como também a mais de 20 países que fazem, né, o envio de aço e alumínio aos Estados Unidos.
Continua aí, Murilo. Vamos mostrar então aqui essa manifestação do presidente Lula. Foi um tweet dele, né? Uma manifestação aí nas redes sociais em que ele fala o seguinte: reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países. O Brasil é e vai continuar sendo dos brasileiros. E aí, lembrando que ontem, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não iria retaliar os Estados Unidos por causa dessas tarifas. Esse entendimento, Murilo, pelo menos por enquanto, continua dessa tentativa de diálogo, dessa tentativa, né, de, ao contrário de taxar, tentar reduzir aí essa taxação e evitar também, né, novas taxações no futuro? Continua assim, viu, Suane? Para quem está nos acompanhando e tem visto, né, esses movimentos tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, em resumo é o seguinte: o governo do presidente Donald Trump decidiu taxar e taxou tanto a importação de aço quanto de alumínio, não só do Brasil, mas de diversos países. E o governo brasileiro tem dois caminhos a seguir. Ou ele vai no princípio da reciprocidade, taxando de volta outros produtos que são caros para os Estados Unidos, ou ele tenta um acordo. E neste momento, a principal ideia aqui no Palácio do Planalto é tentar um acordo até o final. Então, a diplomacia, os integrantes aqui, a parte técnica do governo, tem tentado um acordo, inclusive vai ter uma reunião amanhã com os técnicos dos Estados Unidos. Então, de momento, a ideia é que não haja uma retaliação, não haja aí a utilização do princípio da reciprocidade. Mas a gente não sabe até quando isso vai, porque se esse acordo não flui, o governo, claro, tem de usar o princípio da reciprocidade para responder, né, à altura dessa taxação. Até porque a taxação do aço e do alumínio, a importação, vai impactar e já está impactando diretamente o Brasil, porque o Brasil é o segundo maior exportador de aço e de alumínio para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Então, é um ponto muito importante que tem sido monitorado aqui pelos integrantes do governo, e eles têm dito o seguinte: eu conversei com algumas fontes aqui do governo hoje, Suane, e eles dizem o seguinte, que eles estão aguardando uma reação interna lá nos Estados Unidos, dos próprios empresários norte-americanos, porque essa taxação é ruim para o Brasil, mas também é ruim para o mercado dos Estados Unidos, porque a partir do momento que você taxa a importação de produtos de fora, como é o caso do aço e do alumínio, o mercado de lá, que precisa também do nosso aço, tem preços maiores. Então, tudo isso é repassado à indústria e aos consumidores dos Estados Unidos. Então, o Brasil está esperando que haja uma reação interna antes de impor qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de resposta nessa contrapartida ao que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aproveitando aqui minha participação, Suane, a gente subiu lá no site do sbtnews.com.br a expectativa de Lula nessa agenda internacional para este ano inteiro. Então, tem estratégia aqui no Palácio do Planalto, e a estratégia é justamente variar as movimentações comerciais, não só com a China, mas com outros países. Então, Lula quer viajar e quer viajar muito neste ano, porque além dessa intensificação das propostas e das negociações comerciais, a gente tem a cúpula dos BRICS aqui no Brasil neste ano, em julho, no Rio de Janeiro, e temos a COP30 em Belém, no Pará, em novembro. Então são dois grandes eventos que o Brasil cedia neste ano, e Lula, claro, não quer ficar parado, quer rodar o mundo atrás, então, tanto de intensificar essas negociações comerciais, quanto de capitalizar em cima desses dois grandes eventos aqui no Brasil. Então, está lá no SBT News toda a explicação e as possíveis viagens do presidente Lula neste ano. Sônia. Murilo Fagundes, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, já deixando aí um recado também para quem quiser saber mais aí sobre essas movimentações do presidente Lula e essas estratégias do governo, né, para lidar com essa questão do tarifaço, que, claro, não está atingindo só o Brasil, né? Está atingindo vários países também do nosso globo. Então, muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho.